Jesus possa estar em nossos corações. Realmente estamos sentindo falta do nosso amigo Domingos, aquela voz potente, né? Que quando canta, nos encanta, mas que, com certeza, em breve, ele estará novamente aqui trabalhando, que o trabalho se faz importante a todos nós. E hoje nós trouxemos um capítulo, obviamente, do Evangelho, para que a gente possa analisar, possa refletir. Eu queria perguntar, levantem a mão, quem tem o hábito de fazer o Evangelho no lar? Eu tenho para mim que vocês costumam abrir o Evangelho aleatoriamente e ler o que cai, certo? É assim que costumam fazer? Pois é sobre isso que nós vamos estar também falando nesta noite. A importância do Evangelho, o que é o Evangelho, por que ele surgiu, e vamos falar também de um capítulo do Evangelho, que é o Cristo Consolador, que é o capítulo 6. Muitos talvez já tenham ouvido palestrantes trazendo este capítulo, analisando, mas cada um traz de uma maneira, um enfoque, e nós trazemos hoje, complementando, falando da importância do Evangelho, e falando como nós devemos começar a fazer esse Evangelho. Porque enquanto nós não começarmos a refletir esse Evangelho, a estudá-lo, desde o prefácio, da introdução, até o capítulo 6, principalmente os 6 primeiros capítulos, fica muito difícil de nós compreendermos o restante do Evangelho. Porque o princípio do Evangelho, esses primeiros capítulos, é que nos darão base para que nós possamos entender o Evangelho. Aí sim, nós podemos fazê-lo de forma aleatória. Mas por que Evangelho segundo o Espiritismo? Eu, por muitos anos, trabalhei no atendimento fraterno da minha casa, que é a União Espírita Pascoal Grossi, e sempre vinha uma orientação da espiritualidade às pessoas que lá estavam a fazer o tratamento, e normalmente vinha para que a pessoa fizesse o Evangelho no lar. Mas a maioria das pessoas que frequentam o atendimento fraterno não são espíritas. São de outras religiões que, quando estão passando por um momento difícil e delicado, buscam amparo, socorro e lenitivo para suas dores na casa espírita. E, portanto, as pessoas perguntavam, mas eu não posso ler a Bíblia? Claro que pode. Mas será que você vai entender o que está lá na Bíblia? Você vai entender as Escrituras, que tem toda uma linguagem poética, uma linguagem alegórica, simbólica. Nós não podemos esquecer da época que esses evangelhos foram escritos. A cultura da época é totalmente diferente hoje. Eu vou dar só um exemplo para vocês poderem entender. O capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec intitulou Moral Estranha. Por quê? Porque há algumas palavras, alguns ensinamentos de Jesus que, de fato, nos parecem estranhos, saindo da boca daquele que é a personificação do amor. Quando ele diz odiar pai e mãe, abandonar pai e mãe, deixem os mortos enterrar os mortos. Eu não vim trazer a paz e vim trazer a divisão. Aí você ouve essas coisas e fala, mas como assim, odiar pai e mãe? Não é possível, Jesus dizia que devemos honrar pai e mãe. Aí Kardec vai buscar alguém que pudesse ajudá-lo, embora ele fosse um grande pedagogo, embora Kardec estivesse muito à frente do seu tempo, intelectual, ele não sabia tudo. Ele não sabia, como nenhum de nós sabe tudo. Nós estamos aqui para aprender. Então, ele foi buscar alguém que sabia hebraico, aramaico, grego, porque ele queria entender o que significa odiar pai e mãe. Porque Jesus disse, aquele que não odiar pai e mãe não pode ser meu discípulo. Aí ele foi lá, procurou o professor Pesani, e o professor Pesani disse, ódio não é esse sentimento que nós entendemos hoje. Não significa esse sentimento horroroso,
Mas ódio, naquele tempo, significava amar de forma igualitária. Eu não posso amar mais a um do que a outro, porque eu vou fazer diferença. Nós faremos diferença. Jesus veio ensinar a fraternidade. Então, ele veio ensinar que devemos nos amar todos de forma igualitária. Essa é a proposta de Jesus. Vejam só como é difícil nós entendermos as Escrituras e aquilo que lá se encontra. Então, tem uma passagem na Gênese do Velho Testamento, quando Jacó busca o seu tio Labão, que morava numa tribo, e ao se aproximar da tribo, ele encontrou uma jovem muito bela, Raquel, a qual ele se apaixona perdidamente, amor à primeira vista. Quando ele chega na tribo, descobre que Raquel era sua prima, era a filha do tio Labão. Mas, é claro, ele chega e fala, olha, eu quero me casar com a Raquel. Aí o tio Labão falou, não, tudo bem, você pode se casar com a Raquel, mas você tem que ficar aqui. Não tem problema, eu fico. E aí ele ficou. No dia do casamento, não se sabe como, descobriu que depois do casamento ele tinha se casado com a irmã dela, com a Lia. Porque era tradição a irmã mais velha casar primeiro. E aí ele, muito revoltado, foi tirar satisfação com o tio Labão. Como é que eu vou me casar com Raquel e me caso com Lia? E aí o tio Labão falou, não, mas eu também te dou a Raquel em casamento, se você permanecer aqui na tribo. Ele falou, eu vou permanecer. Então está lá em Gênesis 29, quando diz o seguinte, Jacó amava Raquel mais que a Lia, e Jeová via que Lia era odiada por Jacó. Percebem? Lia era amada menos, ou seja, ele amava mais Raquel do que a Lia. Por isso, essa palavra ódio, naquele tempo, não tem o mesmo sentido que nós temos hoje. Então, a partir do momento que você tem base, você tem, digamos, uma estrutura, um conhecimento suficiente, aí fica mais fácil de você ler as Escrituras. Então, é por isso que Kardec, nós costumamos dizer que para entender Jesus, nós precisamos conhecer Kardec. Porque aí fica mais fácil, de fato, a compreensão. Agora, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele surgiu de uma necessidade de Kardec depois de ter lançado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele tem 4 partes. E a terceira parte do Livro dos Espíritos são as leis morais. Cada parte do Livro dos Espíritos surgiu um outro livro a qual ele se aprofundou. E a terceira parte, que são as leis morais, transformou-se, portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para que a gente possa, de fato, conhecer os ensinamentos de Jesus, não basta somente eu ir lá nos Evangelhos, ler, estudar os Evangelhos. Eu preciso sentir aquilo que está nos Evangelhos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele muito nos conforta, ele muito nos consola a partir do conhecimento. Então, cada vez que eu estudo, cada vez que eu busco, cada vez que eu pesquiso, eu vou entendendo mais, eu vou me fortalecendo mais. E há alguns conhecimentos que, de fato, apesar de situações conflituosas a qual nós passamos, ele, de fato, nos fortalece. Imaginem, todos nós perdemos alguma coisa ou perdemos alguém na vida. Então, quando se perde alguma coisa ou se perde alguém, nós passamos por uma gama de sentimentos, a qual nós chamamos de luto. Você pode perder um animal, você pode perder um emprego, você pode perder uma posição social. São sentimentos, assim como você pode perder o fim de uma relação, de uma amizade, mas você pode perder uma pessoa que você ama, que partiu e foi de retorno para a pátria espiritual. Então, são sentimentos a qual nós somos tomados a partir do momento que nós perdemos alguma coisa ou alguém. Mas quando isso acontece, e você tem o conhecimento, por exemplo, da imortalidade da alma, isso muito nos fortalece, apesar da dor a qual sentiremos. Porque há um distanciamento, embora seja uma perda momentânea, há
um sentimento, nós vamos sentir falta daquela pessoa que partiu, nós vamos sentir falta daquela pessoa que está na espiritualidade. Mas quando passamos pelo luto, ele tem 5 estágios, a qual nós temos que percorrer. Que esses estágios é quando nós exatamente trabalhamos esses sentimentos. O primeiro estágio que nós passamos é a negação. Nós negamos aquilo a qual perdemos. Não aceitamos de forma nenhuma aquela situação. Então, é a negação. Depois vem o isolamento. Normalmente, a pessoa se isola, não quer conversar, não quer papo, quer ficar na dela, e, às vezes, até curtindo aquele sentimento a qual ela está nutrindo. Depois, vem os sentimentos como raiva, como ódio, né, como vários sentimentos negativos que nós nutrimos por conta da perda. Aí sim vem a tristeza. Bate aquela tristeza, né? Mas só que tem o último estágio, que seria a aceitação, muitos não chegam no estágio da aceitação. Eu conheço pessoas que estão no luto há anos. Há anos. Ou seja, ela não saiu da negação, ela não saiu do isolamento, ela continua tendo raiva e ela continua na tristeza profunda. Ela não chegou no estágio da aceitação. E nós temos que tomar um certo cuidado, porque esses sentimentos que muitas vezes nós nutrimos e não trabalhamos, que acabam nos desestabilizando e podemos acabar tendo doenças sérias. Nós podemos vir a ter uma patologia. Nós podemos desenvolver uma doença, uma úlcera, uma gastrite, nós podemos ter aí, de repente, uma psicopatologia, nós podemos desenvolver uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome qualquer, que faz parte dos transtornos mentais, por conta de não trabalhar esses sentimentos. Por isso a importância do Evangelho, porque o Evangelho nos ajuda a alimentar a nossa fé. A Dani falou da esperança naquilo que ela leu. Então, a esperança é importante na nossa vida. Mas a esperança é uma conquista a partir da fé. Então, nós precisamos adquirir a esperança. Nós precisamos ter, de fato, essa fé. Mas, como eu disse, para ler o Evangelho, nós precisamos começar desde lá do princípio, da introdução, buscando entender por que razão Kardec se debruçou em cima das leis morais, como foi exatamente que aconteceu tudo isso. Mas, para eu entender, também eu preciso entender os 5 ou até o 6º capítulo do Evangelho. O primeiro capítulo do Evangelho é: eu não vim destruir a lei e os profetas. Então, Jesus, ele é o representante de Deus entre nós. Ele veio até nós como enviado do Pai, mas ele não veio destruir a lei, ele não veio trazer nada novo. As leis já se encontravam aqui. Moisés já tinha recebido no Monte Sinai as leis morais. Só que enquanto Moisés recebeu as leis morais que dizia não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, não e não. A lei mosaica dizia não para tudo. Jesus vem e diz o quê? Sim. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Façai aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Enquanto Moisés dizia não, Jesus dizia aquilo que teríamos que fazer. E aí vem a doutrina espírita dizendo o quê? Cada um de acordo com as suas obras. Ou seja, a nossa responsabilidade diante dos nossos atos, porque a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade, a doutrina espírita não nos proíbe nada, ela, sendo pedagógica, ela vem nos ensinar com a finalidade de nós andarmos com as próprias pernas e decidirmos aquilo que queremos e não queremos fazer. Mas temos que saber que temos que ter responsabilidade. Porque não existe um Deus punitivo, não. Deus é Deus de amor, ele nos dá oportunidade. Então, nós temos que saber que aquilo que nós fazemos haverá consequências. Então, a doutrina ela vem nos dizer exatamente isso. Temos que ter responsabilidade diante daquilo que fazemos. Então, Jesus não veio destruir aquilo que aqui já se encontrava. Ele veio nos orientar, clarear esses ensinamentos, e por isso que ele diz: eu não vim destruir a lei, vim cumpri-la.
veio trazer esses ensinamentos através da palavra e através do exemplo. Depois, o segundo capítulo é: meu reino não é deste mundo. Quando muitos esperavam aquele que sentaria no trono que havia sido de Davi, de Saul, de Salomão. Eles esperavam um rei. Mas Jesus não é rei, como eles esperavam. Jesus é o responsável pelo nosso planeta. Ele é o co-construtor. Tanto que ele disse: antes de Abraão existir, eu já era, porque ele já era responsável pelo nosso planeta. Então, ele diz: o meu reino não é deste mundo, porque, na verdade, ele continua entre nós, não em corpo, mas em espírito, nos governando, enviando mensageiros, cuidando de todos nós, e estará entre nós enquanto for necessário. Enquanto nós não chegarmos ao estágio que temos que chegar, Jesus continuará no comando deste planeta, porque eles esperavam um rei que viesse num cavalo, empunhando uma espada para libertar os judeus do domínio dos romanos. Jesus não veio num cavalo. Mostrava a sua humildade desde o momento do seu nascimento, quando ele teve como berço uma manjedoura. E quando ele entra no domingo de Ramos, em Jerusalém, ele entra num burrinho, mostrando, inclusive, humildade. O maior ser que passou por nós, o espírito de maior envergadura. Aquele que bateu de frente com as autoridades da época e, por essa razão, ele foi crucificado. Jesus não fez nada de errado. Mas, da forma como ele agia, as autoridades judaicas tinham medo daquilo que Jesus representava, daquilo que ele podia fazer. Medo de perder aonde eles estavam, o poder. Porque o poder contagia. Quem está no poder não quer sair. Prova disso é o que está acontecendo na Venezuela. A ditadura que está acontecendo na Venezuela. Quem está no poder não quer deixar o poder. Então, eles tinham medo de perder o poder e, já achando que Jesus era uma ameaça, conspiraram para que Jesus fosse morto. Então, ele é rei em outro sentido. Ele continua a reinar entre nós, mas da espiritualidade. E aí ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, não é somente a Terra que é habitada, o universo todo é habitado. O nosso sistema solar é habitado. O Sol é habitado. Só que nós não vemos, mas existe vida no Sol, existe vida em todos os planetas. O universo todo é povoado. Com certeza haverá mundo semelhante ao nosso, parecido com o nosso, em outras galáxias. É isso que o homem está buscando. Mas há muitas moradas na casa de meu Pai. Depois, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele fala claramente, veja, quando nós lemos essa passagem, nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que ele está falando da reencarnação. Então, o doutor da lei, um profundo conhecedor das leis mosaicas, e os hebreus, de uma forma geral, sabiam acerca da reencarnação, só não entendiam o processo que se dava da reencarnação. Tanto que Jesus pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns acham que é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus poderia ser qualquer um desses, menos João Batista, que era contemporâneo de Jesus, era primo de Jesus. Então, eles não entendiam como se dava a reencarnação. Mas eles sabiam que a reencarnação, ou seja, a vida havia começado na água. Por isso que Nicodemos pergunta: como é possível um homem velho entrar de novo no ventre de sua mãe? E aí Jesus diz: é preciso nascer da água e do Espírito. Porque a água significa vida. Porque antes de Jesus, houveram filósofos importantes que vieram tentar entender a vida a qual nós vivemos, da forma como vivemos. E alguns filósofos, como Tales de Mileto, ele defendia que a vida havia começado na água. E depois Emmanuel traz, através de Chico Xavier, exatamente a caminho da luz, quando ele diz que a vida começou na água. Quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar, da poeira solar, que era a condição da Terra, era quente, algumas combinações ali fez com que houvesse um vapor, houvessem nuvens, depois chuvas durante muito tempo, e a Terra foi resfriando.
Aí foram surgindo os rios, os mares e os lagos, e na água surgiram as primeiras formas de vida. Os protozoários, né, e outras coisas. E aí foram se modificando, se transformando, aí começou a sair da água algumas espécies e começaram a habitar, né, o nosso planeta. Tanto que o ano passado, em janeiro, foi descoberto um fóssil de um peixe que tinha pulmão. Com certeza era uma espécie que já estava em processo evolutivo para, em breve, sair da água e viver na Terra. Por isso, né, nascer de novo, na verdade, se fala da reencarnação. E era isso que eles entendiam como água. Água é vida. Então, é um corpo, um espírito precisando de um corpo novo para poder estar na Terra. Depois vem Bem-aventurados os aflitos, né, que é o 5º capítulo, que é o capítulo mais longo do Evangelho, que fala exatamente e nos ensina, nos explica o que é a dor. Por que nós sofremos? A dor é por conta ainda da nossa inferioridade, né, do nosso distanciamento das leis de Deus. Então, somos espíritos ainda que estamos engatinhando no processo evolutivo. Então, nós vamos ver no capítulo 5º, Kardec abordando toda essa questão da dor. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes aqueles que sofrem. Como alguém pode ser feliz sofrendo? Aí a gente vai de novo entender o que era felicidade para os judeus da época. A felicidade para eles era seguir a Deus, buscar a Deus, apesar de qualquer coisa. Ninguém pode ser feliz sem ter Deus, ou seguir a Deus. Então, para se encontrar a felicidade, precisava exatamente buscar a Deus. Então, felizes aqueles que buscam a Deus, apesar da dor e do sofrimento. Então, está lá, bem-aventurados os aflitos. Aí depois, no capítulo 6º, vem o quê? O Cristo Consolador. Então, depois de toda a dor, né, que Kardec coloca lá no Evangelho, vem exatamente aquele que veio para nos consolar, através dos seus ensinamentos. E a doutrina espírita vem fazer o quê? A mesma coisa. Então, Jesus diz assim, está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, vejam, aflições nós já sabemos que se trata da dor e do sofrimento. Jugo, Jesus não veio nos julgar. Isso daí é uma simbologia. Mas o meu jugo é leve. Por que o meu jugo é leve? Porque a partir do momento que você conhece os ensinamentos de Jesus, você vai sofrer menos. Por isso que o meu jugo é leve. Mas quem vai nos cobrar não é Jesus, não é Deus, mas vai ser a nossa consciência. É ela que vai, de fato, nos cobrar. E ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, todos aqueles que buscam Jesus, que buscam conhecer Jesus, que buscam vivenciar Jesus, esses com certeza sofrerão menos. A dor será amenizada, porque vai alimentar a fé, vai alimentar a esperança, né? Do contrário, o que acontece? Aumenta o sofrimento. Então, vejam, como um exemplo que podemos dar. Nós sofremos muito quando alguém vem e nos ofende. Por quê? Porque ainda temos o orgulho muito acentuado. Então, se transforma em dor. Então, quando eu consigo ter fé, consigo ter esperança, eu consigo praticar os ensinamentos de Jesus, o que o outro fizer não vai mais me atingir. Então, eu vou sofrer menos. Eu vou sofrer menos. Por isso é que nós precisamos, de fato, conhecer Jesus. Agora, o que acaba ali aumentando ainda mais, intensificando ainda mais a dor e o sofrimento, é muitas vezes o nosso pensamento. Porque as situações que muitas vezes acontecem, que o outro nos faz, o meu pensamento vai alimentar o sentimento. Ou seja, eu vou ficar remoendo aquilo que me aconteceu e eu vou ficar com raiva, eu vou começar a ressentir, e às vezes de um simples ressentimento e de mágoa pode se transformar em ódio, pode se transformar em sentimentos, digamos, mais graves. E aí eu não consigo perdoar.
aí fica mais difícil de perdoar. São as nossas paixões inferiores. Isso sim vai nos trazer dor, isso sim nos traz sofrimento. Eu lembro do caso do Nelson Mandela, acredito que os mais antigos vão lembrar, que foi um grande estadista da África do Sul, que ficou preso preso político, porque ele defendia o povo, né, ele queria o melhor para o seu povo, e por conta do apartheid lá, ele ficou preso durante um bom tempo, não sei precisar quanto tempo. Mas uma vez um repórter perguntou para ele se ele conseguia ter raiva dos carcereiros. E ele disse não. Ele disse que não tinha raiva, né, porque se a raiva permanecesse nele, se esse sentimento permanecesse nele, ele jamais estaria livre. Ele gostaria de ultrapassar os muros daquela prisão, mas ele não queria ultrapassá-lo com esses sentimentos negativos, porque aí ele não teria paz. E não tendo paz, ele não seria livre. Vejam a importância que é, de fato, de nós conhecermos Jesus. Então, Jesus ele foi muito claro quando ele diz, antes de entrares num templo e fazeres a tua oferenda, vai e reconcilia-te com o teu irmão, com o teu adversário, com aquele que você considera inimigo. É importante que o façamos, por quê? Porque se ele desencarnar, levando consigo o ódio, é esse sentimento que vai ligá-lo a nós. Aí ele pode se tornar o quê? Um obsessor. Se ele desencarnar odiando. E vocês pensam que será diferente conosco? Não. Se nós desencarnarmos odiando alguém, é esse sentimento que nos ligará à pessoa a quem odiamos. Da mesma forma que podemos ter obsessores, nós também podemos nos tornar obsessores. Por isso que nós temos que aprender a perdoar. Antes de fazer a barganha com Jesus ou com Deus, antes de fazer a nossa oferenda, nós temos que aprender a perdoar. E o perdão também é um ato de caridade. O que dificulta o perdão, sem dúvida nenhuma, é o orgulho e o egoísmo. Primeiro, nós temos que limpar o nosso coração de todos esses sentimentos negativos, como ódio, inveja, ciúmes, porque o orgulho e o egoísmo geram todos os outros vícios. Então, eu tenho orgulho e egoísmo. Aí gera o preconceito, a intolerância, gera a violência. Tudo é gerado a partir desses dois grandes males da humanidade. Então, são essas atitudes que acabam, muitas vezes, nos afastando do progresso, porque nós estamos aqui para quê? Para ascendermos espiritualmente, para evoluirmos. Então, esses sentimentos negativos, né, faz com que, muitas vezes, nós demoremos um pouco mais a evoluir. Sem contar o apego que, muitas vezes, nós temos à materialidade, enquanto nós temos que buscar as coisas espirituais. Porque são essas coisas espirituais que vão nos auxiliar exatamente na evolução. Mas, se ficarmos presos à matéria, aí dificulta. Né? Porque, vejam, eu fico tão preocupado em aquisições materiais que, muitas vezes, eu esqueço das atitudes que eu tenho que ter, né, do perdão que eu tenho que ter, né, da caridade que eu tenho que fazer, da compaixão. Então, a materialidade, inclusive, dificulta até o nosso desencarne. Porque temos conhecimentos de espíritos que ficam presos ao corpo durante um tempo. Por quê? Porque estão muito apegados à matéria. Dificulta o desenlace. Então, nós temos que desapegar, né? Desapegar para que a gente possa continuar. Porque toda essa questão material, que nós ficamos, que tira muitas vezes a nossa paz, porque eu quero, tira a nossa paz, e essas coisas são fugazes. Passa logo, quer dizer, o que eu quero hoje, mesmo conseguindo, amanhã eu já quero alguma outra coisa. Então, estou sempre buscando coisas materiais. E o que é buscar as coisas espirituais? É o conhecimento para que eu possa me modificar, para que eu possa me transformar, para que eu possa fazer reforma íntima, para que eu possa pensar no próximo, porque nós estamos aqui para aprender, matriculados na escola da vida. Nós estamos aqui para aprender e para servir, assim como Jesus. Esse Espírito que eu disse que de maior envergadura veio para servir e não para ser servido. Nós também, porque o trabalho que devemos fazer é por nós e pelo próximo. Ao servirmos, estendermos a mão ao próximo,
pode ter certeza que receberemos em dobro. Porque nós vivemos num mundo de ação e reação. Tudo que eu faço retorna. Se eu faço bem, obviamente o bem vai retornar para mim também. Então, veja, às vezes esse apego às coisas materiais, eu posso acumular, né, muitas coisas, mas eu posso perdê-la no dia seguinte. O que aconteceu com a enchente do Rio Grande do Sul? Escolheu ricos, pobres, todos foram pegos de surpresa. Muitos perderam tudo. Mas tem que agradecer que ficaram com a vida, porque alguns perderam a vida. Então, veja, o que adianta eu ficar acumulando, e, de repente, pode acontecer alguma coisa de eu vir, de fato, a perder. Então, o que eu preciso fazer? É realmente conhecer e buscar a Jesus. E Jesus deixou os seus ensinamentos, mas ele deixou uma síntese dos seus ensinamentos, que é o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha, que nós precisamos conhecer, porque se nós compreendermos bem esse Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, obviamente, eu vou, isso tocando o meu coração, e eu colocando em prática, vai me aliviar também tudo aquilo pelo qual nós estamos passando, porque são 8 códigos de conduta moral que resumem muito as leis de Deus, as leis morais. Então, como eu disse, nós estamos na infância espiritual, e estando na infância espiritual, nós demoramos muito a entender essa necessidade que nós temos de mudar. Essa necessidade que nós temos de conhecer para que haja essa mudança em nós, a educação e a transformação. Então, por isso que nós dizemos que temos que priorizar as questões espirituais. Porque essas questões espirituais que vão fazer com que nós conquistemos as virtudes, essas nós não vamos perdê-las mais. Vejam, a paciência. Hoje, as pessoas falam, eu perdi a paciência. Não, meu amigo, você não perdeu, porque você nunca teve. Porque quem tem não perde. Então, a paciência é uma conquista diária. Eu costumo dizer, né, da importância da doutrina espírita, que a Sandra era uma antes de ser espírita, e eu estou na doutrina há mais de 40 anos, e a Sandra depois da doutrina. Antes da doutrina, de conhecer, de me aprofundar, se eu fosse fechada por um carro na rua, eu abaixava o vidro do carro e xingava. Hoje, eu tenho vontade, mas não faço. Já aprendi um pouquinho. Um bocadinho já aprendi. Então, veja, nós ficamos mais atentos com as nossas atitudes. Por isso a importância, de fato, de nós nos aprofundarmos nesses ensinamentos. E aí Jesus disse, achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, Jesus ele veio para fazer o quê? Para despertar aquilo que nós já trazemos. São conquistas que temos, conquistas milenárias. Nós trazemos nós trazemos mais coisas positivas do que negativas, podem ter certeza. Só que, às vezes, desperta em nós aquilo que nós temos de pior, digamos assim. Mas as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E é isso que Jesus veio fazer, veio despertar esses ensinamentos que nós já trazemos conosco, de muitas experiências pretéritas, cada um de nós hoje traz uma bagagem, e nós temos que despertar aquilo que nós já conquistamos de melhor. Mas quando Jesus aqui esteve e sabia exatamente que tudo aquilo que ele havia ensinado iria ser distorcido, iria ser modificado, ele disse, eu vos enviarei o Consolador. Aquele Consolador que vai dizer tudo aquilo que eu disse e muito mais. Então, nós sabemos que Jesus é mestre. Jesus foi o maior pedagogo que esteve entre nós. Era o único título que ele permitia que lhe chamassem de mestre, nenhum outro título. Porque o mestre é aquele que ensina, e é isso que ele veio fazer. E a doutrina espírita, igualmente, também é uma doutrina pedagógica. Então, Jesus representa o Pai. E a doutrina representa Jesus. Ele deixou muito claro que esse Consolador iria fazer no futuro em relação ao cristianismo. Porque, como eu disse, o cristianismo ele modificou, porque cristianismo não é religião. Nós sabemos isso. Jesus não disse, seja dessa religião ou daquela, não. Jesus veio ensinar o amor, a fraternidade. Então, todo aquele que age de acordo com o que ele ensinou pode se dizer cristão.
Mas ele sabia que os seus ensinamentos, de fato, iam ser distorcidos. Por isso que ele disse que enviaria o Consolador, que iria nos lembrar de tudo aquilo que ele havia deixado, porque os homens acabam esquecendo. Por isso que nós temos que estar estudando sempre, lendo o Evangelho sempre, para que a gente possa ficar cada vez mais atentos às nossas atitudes. É claro que ele não pôde ensinar tudo, né, porque o povo naquela época não tinha, faltava a eles os pré-requisitos para o entendimento daquilo que ele estava deixando como ensinamento. Não tinha maturidade espiritual. Então, por essa razão, ele contava historinhas. Por essa razão, ele falava em parábolas. Porque é muito mais fácil nós guardarmos uma história do que guardarmos aí, de repente, alguém que fique um determinado tempo falando. Então, as parábolas são alegorias, são exemplos que ele tirava do cotidiano das pessoas e transformava em preciosas lições. Então, ele disse que o Consolador ficaria conosco por toda a eternidade. Se o Consolador ficaria conosco por toda a eternidade, não poderia ser o quê? Um ser, uma pessoa. Na verdade, o Espírito de verdade, que é o responsável pela doutrina espírita, que é Jesus, disse que ficaria conosco por toda a eternidade. Então, o que ficaria conosco por toda a eternidade? O verbo, a palavra, os ensinos. Então, esses ensinos que foram trazidos pela espiritualidade, pela pleiade de espíritos, a qual Kardec, como responsável, compilou essas informações, ficarão conosco por toda a eternidade. Não que o Espiritismo seja uma doutrina fechada, ela é progressista, mas haverá um tempo que nós estaremos mais amadurecidos para que outras informações venham, mas essas informações que vierem terão que ter uma universalidade. Não pode ser uma informação chegada aqui, somente aqui, mas será informações que chegarão em várias partes do mundo. É isso que é universalidade. Coisa que hoje as pessoas não tomam mais cuidado. Vem uma comunicação mediúnica, a pessoa já acha que aquilo lá é a verdade. Existe outros dizendo a mesma coisa, porque espírito sério não vem dizer qualquer coisa. O espírito sério vem dizer aquilo que nós precisamos. Mas, quando é uma informação nova, é preciso que vários espíritos estejam dizendo a mesma coisa. Foi por isso que Kardec utilizou-se do método experimental. Vários médiuns, vários espíritos dizendo para ele comprovar, e só aí que ele ia, de fato, depois divulgar. Então, surgiu o Espiritismo para quê? Para ajudar a transformação da humanidade. Assim como Jesus, que veio ajudar na transformação da humanidade, o Espiritismo vem também. Então, ele vem consolar, ele vem esclarecer e vem nos ajudar a aliviar tudo aquilo a qual nós possamos estar sentindo. E o Espiritismo é uma doutrina filosófica que traz respostas para todos os nossos questionamentos. Por quê, quando, como, para quê? Então, por exemplo, hoje eu sei por que eu sofro. Tem muitas pessoas que ainda acreditam num Deus punitivo. Quando eu era pequena, eu vim de uma outra religião, né, da Igreja Católica. Quantas vezes a minha mãe disse para mim, olha, não faça isso que Deus vai te castigar. Deus vai te punir. Quer dizer, é essa a ideia que nós temos de Deus. Por isso que Nietzsche, o filósofo, nos seus escritos, embora ele fosse ateu, mas tinha, digamos, uma certa espiritualidade, ou, digamos, não seria espiritualidade, uma religiosidade, ele disse numa de suas obras que Deus estava morto. Mas o que ele quis dizer? Por isso que eu falo da importância de nós buscarmos o entendimento. Porque quando você vai ler a obra de Nietzsche, está assim, alguém grita, onde está Deus? E alguém responde, Deus está morto. Mas quem o matou? E aí a pessoa responde, nós o matamos. Tem todo sentido. Tem todo sentido. Por que nós o matamos? Porque, naquela época que Nietzsche, alemão, escreveu, no século XIX, havia histórias terríveis acerca da igreja, que condenava, que matava, que queimava, que prendia, que perseguia. Que Deus é esse que faz tudo isso? Não pode ser um Deus de amor e de bondade. Por isso que ele diz que Deus estava morto. Mas Deus nos dá
oportunidade. Deus não nos castiga. Então, nós encontramos resposta para tudo. A doutrina espírita é essa doutrina maravilhosa que, na verdade, ela dá condições para que nós possamos entender qualquer assunto. A doutrina espírita é uma universidade, né, que abrange todas as áreas do conhecimento. Ela é de tríplice aspecto. Ela é uma ciência, é uma filosofia de consequências morais. A ciência é o quê? Ela busca o conhecimento através do quê? De métodos. Então, a ciência busca o conhecer através de métodos. A filosofia busca o conhecer através da razão. E a moral é aquilo que nós precisamos conhecer para que haja em nós uma transformação. Então, essa doutrina ela vem abrir os nossos olhos e ouvidos, porque aqui não existe, na verdade, uma religião como vemos por aí, porque ela não é uma religião convencional. Ela tem um sentimento religioso, mas ela não é uma religião, porque a religião nos remete a dogmas, a rituais, nos remete a símbolos. Aquilo que não podemos fazer, a doutrina espírita, ao contrário, diz que nós temos liberdade, cada um age com a sua própria consciência. Então, ela tem um sentimento religioso, porque o conceito de religião surgiu antes de Cristo, através do filósofo Cícero, o romano. Ele queria dar sentido a rituais para que pudessem nos ligar aos deuses. Então, religio, ou seja, religar, mas através do quê? De rituais. E nós não temos isso na doutrina espírita. Por isso que Kardec deu o nome de doutrina, que é um conjunto de conceitos filosóficos, científicos e morais. Não tem dogmas, não tem rituais e não tem nada desse tipo. Então, essa doutrina maravilhosa nos ensina que devemos ter uma fé inabalável. Acreditar no amanhã. Apesar de estarmos passando por um momento difícil hoje, vamos acreditar que amanhã será um novo dia, que as coisas vão melhorar. Isso é esperança. E é essa esperança que nós precisamos ter. Essa esperança de acreditar que amanhã será um dia melhor. Mas nós precisamos ter coragem para seguir em frente e para enfrentar. Então, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido por Ele. Assim como ter o Cristo Consolador em nossos corações. Então, nós precisamos conhecer essa doutrina, que é consoladora, mas não deixar esse Cristo Consolador também, deixar ele não estar em nossos corações. Nós precisamos, de fato, vivenciá-lo. Então, de que forma isso vai acontecer? Entendendo a importância da vida e, obviamente, valorizando a vida. Porque a vida é o bem mais precioso que nós podemos ter. Nós temos que dar, valor hoje por estarmos aqui, quando existem uma pleiade de espíritos querendo reencarnar e não estão conseguindo. E nós sabemos que precisamos da matéria, de estar na matéria para continuar a nossa evolução. Não que a gente não evolua lá, a gente evolui na pátria espiritual. Mas aqui, enquanto nós estamos aqui, nós passamos por situações que realmente nós somos testados. Então, nós precisamos da matéria. A finalidade da reencarnação é progresso. E cumprir a nossa parte na obra da criação. Viemos aqui para trabalhar, então temos que valorizar a vida. Portanto, meus irmãos, que possamos ler o Evangelho, possamos buscar a compreensão do Evangelho, mas que possamos, principalmente, vivenciar esse Evangelho. Que a paz do Mestre possa estar em todos os corações, hoje e sempre. Uma boa noite a todos.